Amigos da TV Cidade, a nossa saudação, o meu abraço a todos vocês que estão nos acompanhando na edição de hoje. Estamos começando, a partir de agora, o programa Cidade Aberta no nosso canal 14, o canal digital da NET aqui em Farroupilha. Sim, você já sabe, Farroupilha na TV é aqui, na nossa TV Cidade. O Cidade Aberta tem um apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Hoje no programa nós vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que será contagiante e instigante. Instigante por minha parte, contagiante também pela parte de vocês que nos acompanham, porque a gente já ouviu falar muito, mas vamos ter aqui relatos. Sim, relatos. O que é um mergulho feito por um profissional da Marinha? Mergulho no oceano, um mergulho na piscina, um mergulho no açude, bem diferente um mergulho no oceano. E nós tivemos um farroupilhense que recentemente, durante a realização das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, esteve fazendo trabalhos de mergulho junto ao litoral carioca, ao litoral brasileiro, mais especificamente na região do Rio de Janeiro. Farroupilhense, trata-se do Marcelo Nava, que já esteve com a gente aqui no programa em outra ocasião também falando sobre assuntos bastante instigantes, e hoje o Marcelo Nava, na condição de engenheiro e oficial da Marinha, vem para nos falar sobre as atividades de mergulho da Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil é uma das entidades, faz parte, enfim, de toda a estrutura de defesa do Brasil. Nós temos a Marinha, a Aeronáutica e também o Exército. Marcelo, prazer mais uma vez se receber aqui nos estúdios da TV Cidade. Prazer é todo meu. Uma boa noite, Leandro. Boa noite aos telespectadores. Então é um grande prazer estar aqui novamente, podendo trazer um pouco de conhecimentos, dessa vez relacionado a atividades de mergulho na Marinha do Brasil. Com certeza. Marinha, como a gente diz, trabalha, fazendo uma tradução ao pé da letra, né? É todo o trabalho envolvido, realizado por meio aquático, enfim, envolve a água. O que é um mergulho? O que são os mergulhadores da Marinha? Bom, então a Marinha tem um centro de formação de mergulhadores que fica localizado em Niterói, né? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, do outro lado da Baía de Guanabara. E esse centro de formação é chamado de CIAMA, que é Centro de Instrução Almirante Monteiro Axé. Nesse centro, todos os mergulhadores, sejam os mergulhadores de combate, que são aqueles relacionados à defesa, né, do litoral, tanto os mergulhadores de profundidade, né, como a gente chama, que são aqueles que trabalham nas plataformas, realizando serviços profissionais, todos eles são formados nesse centro de instrução. Todos eles? Todos eles. Todos os mergulhadores da Marinha são provenientes do CIAMA. Certo. E como é feita a formação dos mergulhadores, também os tipos de mergulho que nós temos? Vamos por parte. Primeira pergunta. Isso. Como é feita a formação? Bom, então, primeiramente, a formação é feita através desse centro de instrução. E existem várias especialidades diferentes no mergulho, né? Quando a gente fala no mergulho, é um termo muito genérico, que a gente não tem uma ideia. Mergulhar onde? Como você falou, né? Mergulhar num açude, num rio, num lago, numa piscina. Numa piscina. Certo. Cada ambiente é um mergulho totalmente diferente, com outra doutrina, com outros equipamentos, né? E com outro tipo de segurança também específica, né? Então aqui nós estamos falando em mergulho de combate e mergulho de profundidade, que são realizados no litoral de um país, certo? Então, existe desde o mergulho recreacional, que é voltado assim para o público civil, né, para qualquer pessoa que quer fazer atividades de mergulho sem fins profissionais, né? Esse mergulho está muito relacionado a conhecer recifes, corais, aqueles peixinhos coloridos, enfim, a fauna e a flora marinha, né? Marinha, certo. Ele é um mergulho turístico, né? Certo. E no nosso caso, na Marinha, a gente faz então um mergulho para trabalhar diretamente com grandes profundidades. Profundidades. Que podem chegar até na casa de 200, 300 metros, né, dependendo do caso. Então, são dois tipos de mergulhos, basicamente, dentro da Marinha. É um mergulho de profundidade, que a gente chama, né, que é feito nessas colunas d'água profundas, onde são feitas atividades de inspeção de submarinos, de cascos de plataforma, de dutos, enfim, um mergulho profissional para auxiliar no processo de estruturas submarinas e produção do petróleo no pré-sal. No pré-sal. Perfeito? Certo. Então esse é um tipo de mergulho. Um outro mergulho, que também é muito perigoso, né, porque o mergulho é considerado pela Organização Internacional do Trabalho
como a segunda profissão mais difícil e mais perigosa do mundo. Qual é a primeira? É de astronauta. Astronauta. De acordo com essa organização da ONU, né? Organização Internacional do Trabalho, que classificou as atividades dependendo do grau de periculosidade de cada uma delas. De risco que elas oferecem. De risco que elas oferecem. Então, o mergulho é a segunda mais difícil do mundo, mais perigosa. Então, o mergulho de combate, ele é um mergulho voltado para fazer a defesa do litoral, onde os mergulhadores, além de possuírem todas as técnicas, né, de mergulho, também possuem armamentos, para defender contra a pirataria. Armamento embaixo d'água? Embaixo d'água, exatamente. Então, esse é o mergulho de combate. Né? Então, é feita a defesa do nosso território contra a pirataria, contra as ameaças, né, globais que existem hoje, né, nos principais países, que a gente vê na televisão. Temos as defesas aéreas, as defesas terrestres e as defesas aquáticas. Isso, as aquáticas na superfície e também as aquáticas embaixo da superfície. Embaixo da superfície. Exatamente. Então, são 4 níveis diferentes, né, de defesa que a gente tem. Então, os mergulhadores de combate, eles são responsáveis pela defesa submarina do nosso território, né? Então, que tipo de ameaças nós temos? Ameaças de pirataria e de terroristas, né? Toda forma, né, a gente chama isso aí de uma guerra não convencional, né? Porque antigamente as guerras eram travadas de um exército contra o outro. Certo. São 2 exércitos tradicionais. Os conhecidos tanques. Os conhecidos tanques, isso mesmo. Via terrestre. Perfeito. Hoje, a guerra moderna ela é diferenciada. Nós temos ameaças que podem vir de pequenos grupos, de grupamentos secretos que entram infiltrando no nosso território. Então, tem que existir um grupo especial de combatentes, né, que eles são, digamos, agentes secretos também, né, além de soldados, que podem identificar e neutralizar essas ameaças. Então, o terrorismo é a melhor forma de exemplo que a gente tem desse tipo de guerra não convencional. Né? Me chamou muito a atenção, Marcelo, porque, por exemplo, um armamento que você utiliza via aérea, as conhecidas bombas, que também fazem parte, daqui a pouco, de um mecanismo de defesa, via terrestre, são armas, tiros. Vem cá, via aquática, via o mergulho de combate, que tipo de armamento é usado aí na água? Na água é utilizado um tipo de submetralhadora especial, que ela é chamada de Uzi, que é uma metralhadora que não entra água no cano dela. Ela é, digamos, impermeável, à prova d'água. Então, o mergulhador consegue realizar sua atividade de mergulho, sair da água e ter a sua arma em perfeito nível de funcionamento para poder realizar, né, a defesa do litoral. Sim. Né? Eu queria te fazer uma outra colocação também. Você já tem muita bagagem, muita experiência também com mergulhos. Mas no teu início, um pouco do teu relato, depois eu explico o porquê da pergunta, você não sentia medo? Porque é uma atividade que a gente treme um pouquinho na base quando vai começar a fazer. Depois passa a se tornar uma rotina, você tem conhecimento, você passa a estar mais seguro. Mas nas tuas primeiras atividades como mergulhador, você também sentiu um pouco de medo? Com certeza. O medo está presente em todas as pessoas. A questão é, como que eu vou gerenciar esse medo? Certo. Como que eu vou conseguir dominá-lo de modo a não ficar congelado, né, diante de alguma situação na vida profissional do mergulhador, né? Então, todo mundo tem medo. O medo ele é um limitador. É aquilo que vai, digamos, salvar a nossa vida para não nos colocar em situações de risco de forma desnecessária. Então, eu tive muito medo, todos os meus colegas tiveram também. Só que dentro do centro de instrução da Marinha, a gente aprende técnicas específicas para poder, digamos, combater esse medo. E reduzi-lo. Esse temor. Exato, de certa forma, a ficar dentro de um nível gerenciável. Gerenciável, administrável. Administrável. Porque acredito eu, com muito medo, o próprio mergulhador corre risco de vida. Com certeza, ele pode fazer uma operação errada, colocar a vida dele em risco e também de toda a equipe, né? Sim. Com certeza. E também da atividade profissional que ele está fazendo, do equipamento, né? Imagina um mergulhador a 200 metros de profundidade, né? E ele erra uma inspeção de um duto, por exemplo, né, de plataforma, se ferra. Pode ter além dele se ferrar, pode ter um risco ambiental muito grande. Sim. Né? Então, tudo isso é muito importante e é muito treinado antes, né, de colocar o mergulhador na água. O principal tipo de treinamento para perder esse medo é chamado de aquacidade. Aquacidade. Que nada Leandro, mais aprenda. Que nada mais é do que técnicas para você se sentir à vontade dentro do meio líquido, né? Sim. Que técnicas são essas? Bom, a primeira técnica que a gente aprende na Marinha é tentar nadar com as mãos e os pés amarrados.
Como assim? Eles colocam... Nadar com as mãos e os pés amarrados. Você não vai afundar, não? Isso mesmo, mas a gente tem que desenvolver daí uma forma de sustentar o corpo na superfície. Movimento com o corpo. Movimento com o corpo, é chamado de nado golfinho, né? Ou nado ondulatório, né? É muito difícil no começo, muito mesmo, mas com o tempo, com a técnica, vai aperfeiçoando, né? Vai conseguindo controlar o movimento do corpo com a respiração, né? Uma outra técnica também muito importante é o tempo de apneia. Quanto tempo a gente consegue manter a respiração trancada embaixo d'água? Né? Na marinha é preciso sempre no mínimo 4 minutos. Sério? Para poder passar nos exames. 4 minutos? 4 minutos. É questão de treinamento. De treinamento. Eu não consigo 40 segundos, né? Mas você consegue 4 minutos? Eu fui obrigado a conseguir, né, para passar no teste. 5 ainda não consegui, não. Mas 4 e 20, mais ou menos, é o meu recorde. Certo. Né? Isso na apneia estática. Basta você ficar embaixo da água, submerso, mas sem fazer nenhum movimento. Então é sem gasto de energia, né? Ou um gasto mínimo, né, de energia, só para manter as funções vitais do corpo. Agora tem a apneia dinâmica, que consiste em nadar a maior distância possível embaixo d'água. E para passar no teste da marinha, tem que nadar pelo menos 50 metros. Pelo menos 50 metros. Isso. Meia quadra. Isso, meia quadra. Que lá, como tem uma piscina de 25 metros, então seria ir e voltar nessa piscina. Né? Tudo isso são os testes iniciais, né, de admissão nos treinamentos, que a gente tem que dominar. E faz parte, então, da técnica desenvolvida por eles, né, chamada de aquacidade. Aquacidade. Né? É praticamente, digamos assim, transformar os teus pulmões em brânquias, né, que nem os peixes usam, né, para poder, né, fazendo uma brincadeira, né, uma figura análoga, né? Então a gente acaba, na verdade, desenvolvendo essa capacidade quase que anfíbia. Sim. Né, de trancar a respiração por muito tempo, de melhorar a eficiência pulmonar, a troca gasosa, né, de oxigênio com gás carbônico. Tudo isso é desenvolvido através desses treinamentos, aumentando assim o nosso conforto dentro da água. Entendeu? Para poder realizar futuramente, né, as operações que a profissão exige. Só apenas relatando, há cerca de 2 anos eu tive a oportunidade de estar no Nordeste brasileiro, mais especificamente em Alagoas, no estado de Alagoas, em Maceió, e fomos para a cidade de Maragogi, onde que o nível do mar baixo também tem os arrecifes, é isso que se chama, né? Os recifes. Os recifes, não os arrecifes. Os recifes lá e você tem uma oportunidade, você vai adentro, mar adentro e chega lá e a água está na sua cintura, daqui a pouco ela sobe e aí tem que evacuar a área e tudo. E muitas pessoas, muitos dos turistas faziam o mergulho, o chamado mergulho turístico, né? Turístico. Aí você bota equipamentos, vai para baixo d'água, pergunta se o Leandro conseguiu fazer. O medo não deixou, né? Eu tentei e amarelei logo no início, né? É aquela coisa, você baixa a cabeça, claro, você está com todos os equipamentos aí, mas e depois? Eu não consegui fazer. Por isso que eu te perguntei da questão, a água é boa, todos nós gostamos da água, a maioria das pessoas gostam da água, até porque na nossa concepção, na vida, na gestação, no ventre materno, nós estávamos no líquido, na água, né? E aí nós gostamos da água, mas ao mesmo tempo muitas pessoas, vídeo o caso do Leandro, tem medo de água, né? Então tem que ter aquacidade, são técnicas para atenuar, para não é ficar sem medo, pelo menos reduzir esse temor maior. Exato, saber administrar esse medo, né? Você pode ver que todos os bebês nadam super bem, né? Certo. Sem medo algum. E gostam da água. E gostam da água, eles se divertem. Até os animais também, tu bota um cachorro na água, ele não vai morrer afogado. Ele sabe muito bem gerenciar, porque isso está no nosso instinto, né? Com o tempo a gente vai perdendo essa capacidade, né, pulmonar, e a gente adquire esse medo maior em relação à natureza de uma forma geral, não só a água, né? Mas a natureza, a gente acaba tendo esse medo contra a natureza. Verdade. Depois do nosso espaço dos apoiadores culturais, eu estou louco para fazer uma pergunta. Os equipamentos utilizados nesses mergulhos. Muito bem. Deve ter muito equipamento. Não percam, em seguida nós vamos tratar desta temática, entrar nesta questão, os equipamentos que são utilizados pelos mergulhadores profissionais, que também realizam o trabalho pela Marinha do Brasil. O Cidade Aberta está no ar com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin,
mais pela cidade, muito mais por você. Não percam, a gente volta em seguida conversando mais com o engenheiro e também oficial da Marinha do Brasil, o professor Marcelo Nava, que hoje é o nosso convidado farroupilense, farroupilense, sendo mergulhador, trabalhando também na Marinha do Brasil. Ele esteve durante a realização dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, muito envolvido, fazendo um trabalho também de defesa, como ele bem estava colocando, para o próprio território brasileiro, porque temos a defesa aérea, terrestre, a que vai por cima da água, e ainda a aquática, que está por baixo da água. A gente volta em seguida com o programa de hoje.